E aí pessoal, muito bem-vindos a mais um SpadaCast. Esse cenário vocês já conhecem, a gente está na Casa Medieval. Quem tiver mais interesse em saber mais sobre essa casa, acesse o nosso vídeo anterior aqui com o Encantado. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Arena Medieval, né, que é a atividade que está começando a ser mais desenvolvida aqui na casa, junto com o pessoal das Espadas de Prata, é isso? Isso aí. Vamos conversar sobre o esporte de armaduras no Brasil, né? A gente tem alguns vídeos, inclusive, né? Eu lembro que a gente estava falando com o Carlos, que era o antigo presidente de uma associação que nem existe mais. Da federação? Isso, Da HMB Brasil, né? Acho que existe. Acho que existe, tá só um pouquinho Não, congelado. mas o Carlos já não tem mais o Carlos. Tá. Então, assim, vocês já sabem que existe esse esporte, que a galera coloca a armadura e sai na porrada, né? Tem uma base de regras, mas assim como todo esporte, né? Tipo, uma bola. A armadura é uma ferramenta ali como uma bola, dependendo de como a gente vai encaixar isso em regras, em estrutura, a gente consegue ter modalidades diferentes. E aí a gente vai mostrar esse projeto agora do Arena Medieval e o Encantado vai apresentar pra gente os detalhes técnicos do sistema. O esporte, né, do Arena Medieval, ele não é o HMB? Eu escuto bastante isso, HMB. Ficou meio que na boca do povo aí a HMB, porque é a associação mais estruturada internacionalmente falando, né? Então a gente fala HMB pra cá, que é Historical Medieval Battle, HMB pra lá, HMB pra cá, mas na verdade, com o atual cenário geopolítico aí, né, o HMB ela deixou de existir e não tem mais nem previsão de volta, porque a HMB ela era gerida principalmente por integrantes russos, e com essa guerra da Ucrânia houve um boicote, os patrocinadores dos eventos da HMB acabaram, né, perdendo parte de seus bens, lutadores foram para a guerra dos dois lados, né, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, que são os países mais presentes no esporte, os melhores países, né, no esporte, estão lutando. Então o esporte levou esse golpe e agora todos os países estão meio que buscando uma organização própria, né, uma forma independente da HMB. E isso é uma grande oportunidade para o Brasil, porque o Brasil sempre tinha muita dificuldade de se enquadrar nos moldes do leste europeu, por conta da falta de lutadores, falta de equipamento, né? Então Falta o custo para fazer esse intercâmbio, né? O custo, né? A falta de academias. Então agora a gente tem a chance de tornar as regras um pouco mais com a cara do Brasil, e aí que vem a Arena Medieval, para tentar trazer o esporte mais pra gente. Então o famoso HMB está sendo chamado aí pelas equipes que a gente tem contato de combate medieval histórico. Combate medieval histórico, as modalidades individuais continuam sendo duelos e as modalidades grupais são batalhas. Então, duelos, batalhas, tudo combate medieval. Então o HMB seria tipo uma empresa que geria esses esportes de armadura, tipo uma FIFA pro futebol, é isso? Exatamente. E aí o país de origem ali entrou em conflito, em guerra. Esses boicotes para a Rússia, em virtude do pessoal não poder atacar a Rússia, né, na guerra, não tem como a gente virar e bater na Rússia para ela parar a guerra. Então a gente começou a boicotar várias instituições russas e o HMB acabou caindo nisso. Então muitos países boicotaram a Rússia assim, de prontidão, né? Polônia, a Inglaterra, os principais times, né, da Europa. Aí acabou que todo mundo que era da organização e não era russo saiu e começaram a atacar a instituição decidiu suspender as atividades por tempo indeterminado. Agora o que segue como maior, autoridade lá fora é a World League, que está na mão do Titov, que é um Marshall. Ele está tentando organizar meio que sozinho ali com apoio, sem o apoio financeiro, sem o aporte financeiro que tinha a HMB. Então ele está lá tentando sobreviver nessa comunidade na Europa. E aqui no Brasil estamos tentando fazer outras propostas, né, entre os capitães para manter o ambiente, né, os times aquecidos para a volta dos torneios na Europa. A gente não pode ficar parado esperando, só que também não tem quem responder. E não nos enquadramos direito nos moldes da Multi-League também. É muito difícil um time ter 8 atletas no torneio. O pessoal consegue no máximo 5. Então a gente está tentando trazer as modalidades de 3 contra 3 de volta à tona
com várias bandeiras. Então um time de repente muito grande começa a dividir em várias bandeiras para ter mais jogo, mais luta, mais participação. Então acredito que esse seja o futuro do esporte daqui para frente por um longo tempo. E aí a questão de regra de combate, como que vocês estão aplicando isso nessa lógica da Arena Medieval? Vai por queda, nocaute, pontuação por golpe válido, tempo de luta, de round? Como que vocês estão estruturando essas lutas? Então, a questão das batalhas medievais, mantivemos bem parecido com o que era já na HMBia, né, no Bolt League, essas outras instituições. No entanto, a gente está colocando 3 contra 3, que é uma modalidade que não existe na Europa mais, existe informalmente. Aqui a gente está fazendo 3 contra 3, então o time ele é formado por 3 titulares e um reserva, né? Até 2 reservas no máximo. Esse é um time menor, mais viável, e também as regras que a gente está seguindo tem algumas áreas a mais que são proibidas, né? Por exemplo, na HMBia não podia bater no pé, atrás do joelho e na nuca, né? Na base aqui da nuca. A gente está colocando outras áreas proibidas, né? Tipo, abaixo do braço, o visor do elmo, para também tornar o esporte um pouco mais atrativo para as pessoas que estão começando, porque a galera não pode se machucar, o cara que se machuca fica meses sem lutar e sem treinar. E assusta também pessoas que estão começando, né, conhecendo. Exato. Eu acho que deve ser traumatizante, a pessoa vai assistir a primeira luta dela, tá lá na arquibancada, um cara se machuca ali. Exato. E que você está falando, né, sobre machucar, a gente está falando sobre acidentes, né? E quanto mais você proíbe lugares, né, você vai acabar evitando mais acidentes. Sim. Né? No caso, para explicar para o pessoal, você falou embaixo do braço, porque embaixo do braço tem menos armadura do que a parte externa, né? Por exemplo, o capacete ele vai ser grande, né? O capacete, o elmo, né? Então ele está ali protegido para levar golpes na cabeça, né? Já a viseira, né, é onde a pessoa vai enxergar, né? Então é um lugar mais perigoso, né? Exato. Então se bater em cima, tá mais seguro, mas vai bater na cara ali. Exato, então a gente está adaptando além das regras de segurança, estamos fazendo agora regras de tempo, né? Antigamente eram 15 minutos para os 3 rounds, então um round ele poderia durar 10, o outro menos, o outro tal. A gente está fazendo rounds uniformes de 5 minutos e ao invés de ser uma melhor de 3, a gente está colocando uma melhor de 5. Mas aí que está o pulo do gato, ao invés de no mesmo dia ter no mínimo 4 times, um batalhão para lutar no mesmo dia, a gente está colocando apenas 2 times por luta, igual ao futebol, São Paulo contra Palmeiras, entendeu? Naquele dia. Então o pessoal vai lutar mais, vai ter um intervalo com atração no meio para a galera descansar e reagrupar, e fica mais seguro a luta, caso haja, distribuição aí de recursos, dá para concentrar esse recurso na mão de menos pessoas, ao invés de chamar um batalhão, mais de 20 atletas, são 8 atletas por luta. Isso vai fazendo com que tenha sempre uma luta acontecendo cada mês, cada time de vários lugares do Brasil. Então essas foram as principais adaptações para tornar o esporte mais com a cara do Brasil, além do fato que estamos permitindo segurar na liça até o 4º round, sendo que no 5º round é proibido segurar na liça, né, ancorar ali na liça, porque é o critério de desempate. Então se o cara encostar na liça lá para ancorar, é um amarelo, 2 vezes vermelho. Liça é o cercadinho onde o pessoal luta dentro da arena, tá? As madeiras em volta que é o limite da arena. Exato. Aí você falou que no desempate, o 5º round, né, ele não vai poder segurar. Mas o que isso faz de diferença para explicar pro pessoal, né? O cara tava segurando a liça ali porque ele quer ser derrubado, né? Exato. O que acontece? Os lutadores, já que estão com muita armadura, é fácil tropeçar, é fácil falsear, geralmente eles recorrem à liça para não cair. Principalmente os lutadores pesados, os tanques, os fighters. Já os runners jogam mais pelo meio, né, os corredores. Agora, por que na Europa, antes de acabar na HMB, eles estavam trocando essa regra para proibir segurar na liça? Porque o pessoal chega numa final, fica com medo de cair para não perder e segura, ancora, a luta fica parada. Então, para deixar a luta mais agitada, eles começaram a proibir as liças. Só que a liça é uma parte importantíssima do jogo, né? Tem uma infinidade de técnicas que se usam na liça.
E eu acho que empobrece muito o esporte, não segurar na lista, deixou o resultado muito na sorte. O pessoal tropeça, apesar de já que você cai junto, você também é eliminado. Tem muito acidente, então o que a gente está fazendo? Mantemos a lista por 4 primeiros rounds. No quinto, aí é desempate. Aí é meio que na sorte mesmo, porque chegou até o quinto round. Então até lá. 2-2, né? Exato. Mas o quinto round, o Calice tá segurando o cara em pé, pô. Ele já tá cansado, acabado. Exato, mas é pra acabar lá. Eu imaginei a situação aí que tá empatado mesmo. A energia deve ter gastado, os dois times devem estar tudo afoito ali. Aí cada um segura ali, fica lá. Vem pegar eu, não, vem você. Mais ou menos isso, é por isso que lá na Europa mudou. Só que eu acho que foi uma mudança muito drástica. Isso piorou a luta. Por exemplo, se fizeram uma lista balcão, então a lista é assim, né? É pequenininha pra você colocar o braço. Fizeram uma lista com uma mesa, pra você não conseguir segurar com o braço. E o que acontece? Os lutadores, pra se ancorar nessa lista, eles começaram a fazer bolinhos de gente. Então, tipo, tá aqui a lista, eu segurei aqui, ele me segurou. Vem meu amigo e fica atrás de mim grudado, pra eu não cair. E o outro vem grudado. Aí fica todo mundo junto. Aí, de repente, esse bolo de gente grudada cai ao mesmo tempo. Fica ruim a luta. Então eu acho que como critério de desempate é válido, mas o esporte tem que ter lista. É histórico, né? Sim. Bom, vai lembrar que você falou sobre o número de participantes, né? É até interessante que você comentou que isso facilitou a participação de brasileiros, né, na arena medieval, que separaram a medieval do HMB. Né? Exato. Porque no HMB, por exemplo, você falou do jogo quando tinha 5 contra 5, tinha que ter as reservas, né? Aí ficaria, eu acho que pelo menos uns 8 jogadores, né? Por time. 8 jogadores por time. E para um time pensar assim, putz, eu quero fazer um time profissional, não, vamos dizer assim, eu quero fazer um time sério, né? Quero competir, Então eu precisava de 8 pessoas de armadura. E 8 pessoas de armadura é uma coisa complicada, porque você vai ter que arrumar 8 pessoas que conseguem usar armadura e 8 armaduras que cabem nelas, né? Então tem essa dificuldade. Caríssimo equipamento. Caríssimo. Demorado pra fazer, não é um negócio rápido, né? Você não vai no mercado e pega uma manopla que você vai. Aí você acabou dividindo a metade, né? A necessidade. Porque acabou ficando 4, né? Sim. 3 é titular, 1 reserva ali pelo menos, né? Já. É obrigatório ter uma reserva pra lutar aqui ou não? Porque tem muita. Pode haver falha de equipamento. Para o bem do show, tem que ter pelo menos um. Por exemplo, ontem mesmo o Vital do meu time se machucou durante a luta, né? Ele teve um pequeno corte no rosto e deu um mau jeito no peitoral esquerdo. E ele saiu. Se não tivesse eu de reserva, a luta ia ficar 2 contra 2, ia prejudicar o espetáculo. A gente tem que prezar pelo espetáculo da parada também, né? Porque a galera tá pagando ingresso e quer ver luta, né? Então, foi mais ou menos nessa linha que a gente pensou. E agora sim, já que é 2 times por luta, então tem um sábado de luta, né, da arena medieval, um time contra o outro e só. Quer dizer que eles vão ter mais tempo para se preparar para o próximo e esses equipamentos podem ser emprestados para, de repente, outros times menores, entendeu? Então, por exemplo, se fosse um torneio de World League, teria que ter no mínimo 4 times de 8 pessoas por competição. Então, imagina a quantidade de armadura, a logística disso. A gente já tentou fazer torneios de World League no Brasil, nenhum deu certo. No caso é 32, né? 32 armaduras, eu fiz a conta errada. Por aí. Umas 32 armaduras. Nossa, é muita armadura. 4 times a 8 competidores é 32. Aí você deixou com 8, né? Um quarto, né? Da necessidade. Exato. E como você falou mesmo, de poder emprestar, né? Um time para o outro, já que não vai lutar no mesmo dia. Exatamente. Pois facilita bastante. Facilita porque uma armadura assim, não vai sair assim, uma armadura, digamos, precária já, né? Vai sair R$6.000. Se for pegar umas importadas, você vai gastar R$25.000. Então imagina, 8 pessoas que têm uma grana para isso, mais o treinamento para isso, mais a vontade de competir, é muito raro no Brasil no momento. Então a gente tem que ser realista, diminuir o número de times, ao mesmo tempo que a gente não pode pensar muito pequeno, né? Pensar só nos duelos. Eu sou duelista desde o começo, eu me formei nesse esporte primeiro no duelo. Minha paixão, mas eu estou abrindo mão um pouco da minha paixão e fomentando mais as batalhas grupais, porque isso que traz a ideia de comunidade. Os duelistas de diferentes times, ou até mesmo da mesma equipe, eles não
se ajudam tanto quanto se fosse um time. O duelista, ele é aquele cara que fala, não, meu equipamento é otimizado assim, minha técnica é assim, você é do meu time, mas é individual, eu tô competindo com você. Já o Bullhurt é 3 contra 3, você tem uma galera que você quer que esteja bem para lutar com você. Então eu acho que gera um pensamento mais comunitário, um pensamento mais útil para essa comunidade do esporte. Por isso que o Arena Medieval está focando 100% agora nos coletivos, e a gente criou outro torneio chamado Primeiro Sangue, torneio de Primeiro Sangue, né, que são os duelos, mas aí que tá, de pessoas que estão há menos de um ano no esporte. Porque esse pessoal não tem experiência para entrar no Bullhurt, mas já tem experiência para usar uma armadura. Então a gente está usando o duelo como se fosse a porta de entrada para o esporte. Então se o cara tem menos de um ano no esporte, pode lutar no Primeiro Sangue, depois ele sobe para a Arena Medieval. E ele também está tendo visibilidade de encontrar um time para fortalecer, ser chamado, vai fechando uma... Exato, os caras se provam. Depois do último Primeiro Sangue, o pessoal novo subiu pro Espada de Prata, vai estar subindo para outros times também da casa, então é quase que um torneio de calouros, né? E tem os olheiros ali para pegar, né, as promessas do esporte. E a organização dessas batalhas, que vocês estão fazendo uma batalha por sábado, tá com fila de espera, como é que vai? Tipo, eu tenho 3 pessoas aqui em, sei lá, Araras que eu quero levar para lutar em São Paulo, a gente entra em contato e tem uma agenda, vocês estão programando, tá fazendo uma tabela, tá... Então, a gente está organizando agora uma assembleia entre os capitães das equipes. Depois que eu tiver os vídeos de ontem, né, do dia 21 prontos, no comecinho de fevereiro já vou convocar essa reunião para já perguntar, capitães, quem tem condição de participar esse ano? Eu quero fechar as chaves e tudo mais. Então você que tem um time, você que tem uma galera com armadura e quer participar, entre em contato com a Arena Medieval, né, no Instagram da Arena Medieval, e lá a gente vai colocar o seu contato junto com o grupo dos capitães e vamos ver, né, qual que é a necessidade de equipamento, está todo mundo bem para lutar. Uma vez está todo mundo ok, vou colocar na chave, aí todo mundo vai assumir esse compromisso com a Arena Medieval e vão ser lutas ao longo do ano, então vai ter no mínimo uma luta por mês. Né? Ao mesmo tempo que a gente não vai fazer uma luta por semana, porque aí fica muito saturado, não dá tempo dos times se prepararem. Isso foi um erro que a gente cometeu no passado. Então vai ser uma luta por mês, no máximo 2 lutas por mês. E esse vídeo, vocês fizeram toda a filmagem ontem, né, das batalhas. Vocês vão disponibilizar isso no Instagram, quem quiser assistir vai conseguir ter acesso? Vai conseguir, vai ter no canal do Caverna Medieval. Vai ter nossas redes sociais também do Espada de Prata, Arena Medieval, Casa Medieval. Vamos reviver agora o nosso canal antigo, Portal Medieval também, para colocar algumas coisas. Mas a ideia é que o material que foi feito ontem seja divulgado para todos os canais que queiram veicular essa proposta como forma de um chamado para as pessoas que querem viver esse esporte, né? Então a gente não está segurando o material, eu quero mesmo que todo mundo, se você tem um canal, o pessoal do seu canal se interessaria por esse produto, fica com essas imagens para a gente atrair as pessoas para essa competição. Bom, então só recapitulando, né? O Arena Medieval então é praticamente um movimento do esporte, né? É o estilo da luta que vai ser o pessoal de armadura na arena, né? Por isso que é arena, né? Medieval acho que é por causa da armadura. Aí vai ter a modalidade que você até falou que seria o ideal para quem está começando, duelo, né? Que ele vai aprender a lutar com uma pessoa, porque o duelo já entende que é uma pessoa contra outra pessoa. Exatamente. A batalha medieval então é um jogo que seriam 3 lutadores ao mesmo tempo, só que o time pode ser 5, né? 2 reservas, né? Até 2. Até 2 reservas. Aí tem os rounds, né, que você tinha comentado. Vai ter o Pro Fight ou não tem mais? Então, o Pro Fight ele é de uma organização internacional que não é nem HMBia, é WMFC. O Pro Fight é uma modalidade que não tivemos boas experiências aqui na arena, porque já houveram acidentes terríveis, porque já que você pode continuar batendo no oponente no chão e você só pode usar golpes de corte, você acaba acertando o cara em ângulos errados, a armadura geralmente não está otimizada. E outra,
para ter o Pro Fight, os lutadores têm que ser Pro. Então, tem muita gente que colocou a armadura a primeira vez, quer lutar um Pro Fight, tem 1 ano, 2 anos de esporte, quer lutar um Pro Fight. Isso não é recomendável, tanto que para essa modalidade mais, digamos, complexa, modalidades de contato total ou até mesmo de estocada, a gente está com um plano de fazer mais um tipo de torneio, né? Estou começando ali pelo primeiro sangue, antes disso até o torneio de soft dos Cavaleiros do Amanhã, que são as crianças de 7 a 17 anos, até os adolescentes. Primeiro sangue, arena medieval, né? Primeiro sangue sendo de duelos, arena medieval de batalha. Eu queria fazer uma liga de campeões, que a gente não tem um nome, para agrupar as pessoas que já têm experiência em todas as áreas e equipamento suficiente, ou seja, profissionais, para lutar uma modalidade tipo harness, né? Full harness, que é com derrubada, estocada, que aí é a junção do EMA com o combate medieval. Então isso é um plano, meio que abandonando um pouco a ideia do Pro Fight, por ela ser pouco histórica, nociva para os lutadores e por fomentar, na minha opinião, o cenário de uma maneira um pouco negativa. Então a gente vai tentar ir mais para essa situação da arte marcial mesmo. E para quem quiser assistir e acompanhar a agenda, para vir aqui na arquibancada, para acompanhar. Torcer também. Então, tem o nosso site que lançamos agora, que é casamedievaleventos.com. Tem lá no link, tem um link na bio do Instagram. Lá tem a lista de todos os eventos que estão para acontecer. Inclusive, em fevereiro vai ter um baile de máscara, não tem só luta lá, né? A gente vende os títulos de nobreza da casa, o pessoal que quer ser VIP pode comprar um título de barão, conde ou duque e ter, né, todas as regalias, todas as coisas que vêm com esse título. Mas por um dia só ou pro ano, pelo ano todo. É tipo um passe, né? Isso é um passe. O pessoal recebe um token, uma moeda, bem bonitinho e tal. Vários prêmios. Então, assim, tem como você comprar o título de nobreza, você ficar sabendo de quando vai ter feira, comprar ingresso para os torneios, comprar ingresso para o baile de máscara ou para uma festa específica, uma feira especial. Então, lá no nosso site, casamedievaleventos.com, tem tudo que vocês precisam. Show de bola. Convido o pessoal a assistir, é muito maneiro assistir os vídeos de luta de armadura, mas presencialmente é muito mais emocionante. Barulho, adrenalina, você vê o cansaço ali, que às vezes no vídeo não fica tão você aparente. Dentro da armadura tem mais adrenalina ainda. Dentro da armadura você não enxerga nada, uma hora já tá... Se vê as faíscas. Sobrou você contra 3, né? Aí, rapaz. Mas aí é legal, é bem legal. Ao vivo tem a torcida, tem a música que a gente coloca ao vivo também, as faíscas que saem na batalha, nada substitui a presencial. E o ambiente, como a gente já falou lá no vídeo que vocês vão ver aqui da Casa Medieval, quem não viu ainda, volta lá e assiste. Né? O ambiente aqui está muito acolhedor. Os funcionários te atendem com decoro, com esse ar rebuscado do medieval, da elegância, da educação, né, da corte. Os espaços aqui do ambiente estão muito imersivos. Então você vir assistir presencialmente, com certeza vai ser um show pra você, vai ser aquele dia especial mesmo, né? Que marca e você não esquece. E ver a galera apanhando, né? Muito bom. Ver o pessoal levando pancada na liça, você em segurança lá torcendo, né? Fazendo as apostas, brincadeira. Brincadeira, só que não. A Receita É Federal. uma boa ideia. A Receita Federal quer ser primeiro patrocinadora. Beleza, então pessoal, esse projeto aí do Arena Medieval, vamos acompanhar de perto, vamos participar, vou colocar o Raul para vir aqui levar pancada do povo, né? Quem quiser ajudar a trazer a galera da Falcão Negro para apanhar um pouco aqui em São Paulo, ajuda que eu dou carona, filmo e tiro sarro ainda durante a luta. Traz a torcida organizada. Faça comentário. Pode deixar, mano. Apanhar a gente mais manja. A gente é pró nisso. Beleza. Encantado, obrigado aí por apresentar o projeto. Espero que vá muito para frente, que consiga expandir cada vez mais e que vão abrindo outros espaços também. Sim. Porque conforme a gente vai abrindo o nível Brasil, a galera vai fazendo um intercâmbio maneiro, né? Exatamente. A ideia agora é que todo mundo comece a se ajudar, né, por essa comunidade. O céu é o limite. Então, se você é contra a guerra na Ucrânia, você tem que ajudar nesse projeto, porque ele está nascendo justamente pós-guerra. Então, vamos boicotar a Rússia junto, galera. Projeto de paz. Projeto de paz.